A partir deste momento, vamos tratar de propriedades derivadas. A vantagem dessas propriedades é que não há necessidade de utilizarmos limite de funções. Nós podemos utilizá-las para calcular a derivada de forma rápida. Então, a primeira delas, se f de x for igual a c e c for uma constante, então f' de x é igual a zero. Nesse primeiro exemplo, que é derive f de x igual a 4 em relação a x. Então, aqui nós temos que obter f' de x. E é simples, basta fazer f' de x igual a zero, já que esse número 4 é uma constante. A segunda propriedade de derivadas é a seguinte. Se n for um inteiro positivo e se f de x for igual a x elevado a n, então eu posso escrever que a derivada f' de x vai ser igual a nx elevado a n menos 1. O que isso significa? Significa que existe uma regrinha simples aqui. Na verdade, é como se antes você tinha f de x igual a x elevado a n. Então, pense que nesse instante, quando você aplica a derivada f' de x, esse valor n vem antes do valor de x e o expoente aqui ele cai em uma unidade, que fica f' de x igual a n, x elevado a n menos 1. Essa derivada aqui que eu devo calcular, derivada em relação a x, de x elevado a quinta, que na verdade ela poderia ser colocada como sendo uma função f de x igual a x elevado a quinta, e eu calcularia, por exemplo, f' de x. Então, aqui é uma nova representação de derivada. Então, devemos fazer o seguinte. Para calcular a derivada em relação a x dessa função x elevado a quinta, a gente coloca o resultado aqui direto na frente. Então, ao invés de escrever f' de x, você escreve nesse modelo. Como nós vimos, esse número 5 vem para cá, cai uma unidade aqui, então vai ficar x elevado a 5 menos 1. Você poderia ter colocado direto, afirmando que a derivada em relação a x de x elevado a quinta vai ser igual a 5x elevado a quarta. Tudo bem? Vamos à terceira propriedade. Dadas as funções g de x e f de x e c uma constante qualquer, temos: se g de x for igual a cf de x, ou seja, o produto de uma constante por uma função, para você encontrar a derivada g' de x, basta fazer o produto de c por f' de x. Ou seja, só conservar a constante e derivar o que nós temos aqui à direita. Então, como exemplo, nós temos que derivar a função f de x igual a 4x elevado à quarta. Então, para indicar que eu estou derivando, eu vou colocar f' de x. E aí, conservando esse 4, então nós vamos aplicar a propriedade 2 da seguinte maneira. E a 3, obviamente, eu vou pegar 4 vezes 4, vai dar 16. E aqui no expoente a gente diminui uma unidade. Como está em 4, vai para 3. E assim calculamos a derivada de forma bem simples. Aqui nos deparamos com a quarta propriedade. Se f e g forem funções e se h for uma função definida por h de x igual a f de x mais g de x, então, se existirem f' de x e g' de x, ou seja, as derivadas das duas funções dadas, então nós podemos calcular a derivada h' de x, calculando as derivadas das duas funções que estão aqui se adicionando. Aqui temos, dado y igual a 3x² mais 4x², calcule y'. Observe que aqui nós temos uma soma. E essa propriedade aqui diz que, para calcular y', que no caso aqui está tomando o lugar de h, vou calcular essa derivada e adicionar com essa outra. Resolvendo, y' vai ser. Veja que eu tenho que indicar que estou derivando. Então, eu tenho que colocar a linha aqui. Aqui nós temos 3 vezes 2, vai dar 6.
Aqui vamos diminuir uma unidade. Como está 2, cai para 1. Então não precisa colocar. Mais 3 vezes 4, 12. X. E aqui vamos diminuir de 3 para 2. Fazendo assim, nós já encontramos o valor da derivada y'. Para sintetizar tudo o que foi dito até agora, em relação a propriedades derivadas, vejamos esse exercício. Obtenha as derivadas de cada função, obviamente em relação a x. E aqui eu tenho a letra A, uma função f de x, onde eu vou utilizar todas as propriedades anteriores e resolver de forma rápida. Primeiramente, eu tenho que indicar que estou derivando. Então, eu vou colocar essa linha aqui. Então, a partir desse momento, eu indico os valores da derivada. Veja, como aqui nós temos uma soma envolvendo 1, 2, 3, 4, 5 valores, basta utilizar a última propriedade que vimos, que é essa aqui, e fazemos o seguinte, vamos derivar separadamente esses valores. Ok? Então, vamos derivar isso aqui. Como que fica? 4 vai ter que multiplicar por 5. Então, 4 vezes 5, 20. O x vai conservar e aqui vamos diminuir em uma unidade. Então, vai para 3. É muito simples. Eu vou conservar esse sinal positivo. Eu vou fazer 3 vezes 3, 9. Diminuindo uma unidade, aqui vai para o número 2. Vou conservar o sinal positivo. Vou fazer 2 vezes 2 é 4. X elevado. Como aqui nós temos o número 2, vai cair para 1. Aqui nós temos 5x. Para derivar esse valor, nós temos aqui o expoente igual a 1. Então, 1 vezes 5 vai dar 5. Então, nós podemos concluir que toda vez que tem o valor 5x, vai sobrar 5. Se for 6x, vai sobrar 6. Se for menos x, vai sobrar menos 1. Ok? Então, é como se, na hora da derivação, esse x aqui ele desaparecesse. Isso porque o expoente dele é 1. E a derivada de uma constante é 0. Como a derivada aqui é 0, eu não preciso colocá-la aqui. Então, eu já tenho o valor da derivada dessa função. No exemplo B, nós temos y igual a 6x à quinta menos 2x elevado a menos 1. Observe que aqui o expoente é negativo, mais 4x menos 3. Eu tenho que indicar que estou derivando, então eu coloco y'. O resultado que eu colocar aqui é o resultado da derivada. Então, nós vamos fazer 5 vezes 6, vai dar 30. Vamos diminuir 5 menos 1. É 4. Multiplica esses dois valores. Menos vezes menos vai dar mais. 1 vezes 2 é 2. E esse expoente aqui tem que diminuir em uma unidade. Então, é como se eu tivesse menos 1, que já está lá, menos 1, novamente. Isso vai dar menos 2. Então, veja bem. Aqui vai dar menos 2. Mais 4 vezes x, nós já vimos que quando aparece só o x, a derivada é simplesmente o número 4. E a derivada de uma constante, aquela que não tem um valor x acompanhando, vale 0. Então, veja bem, esse aqui é o resultado dessa derivada. Aqui nós temos isso. Derivada de 4x é 4. E derivada de menos 3 é 0. Tudo bem?